Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Partiu Nuvem. Hoje eu vou trazer um conteúdo bastante novo que tem despertado interesse em muita gente, que é a nova versão de sistemas operacionais da Microsoft, o Windows Server 2025. É isso mesmo, a gente teve o lançamento no último Ignite, a Microsoft apresentou a sua nova versão, que era chamada de Windows Server vNext. Agora a gente já pode chamá-lo de Windows Server 2025. Ele é uma versão que ainda está em preview, então você não deve utilizar ainda no seu ambiente de produção, mas ele traz algumas novas funcionalidades que podem melhorar e muito a performance de Windows, a segurança, uma série de fatores que eu vou abordar os principais pontos que podem fazer a diferença no seu dia a dia. Vou mostrar também lá no final uma demo prática onde eu vou instalar o Windows Server 2025, mostrar alguns pontos interessantes aí que a gente vai ter nessa nova versão, como que você faz para fazer o download, você tem que estar como membro aí do programa de Windows Insider, então vou dar todos esses detalhes. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho das novidades, vou pegar as principais, não vou trazer todas, vou trazer as principais, que são aquelas que geralmente você vai olhar e vai entender ou vai conseguir visualizar essa melhoria sendo aplicada no seu ambiente. E para começar, eu vou trazer aqui, eu vou utilizar a mesma apresentação que a Microsoft utilizou na apresentação do produto. Depois eu vou deixar o link. Essa apresentação feita pela Microsoft está disponível. Você pode fazer o download, está aqui na descrição do nosso vídeo. Então, todo mundo preparado para a próxima versão de Windows Server. Você vai encontrar aí documentações como Windows vNext ou então o Windows Server 2025. Falando das melhorias, eu vou começar por talvez, no meu ponto de vista, uma das mais importantes. Quem é administrador de sistemas operacionais Windows, quem é um administrador de redes, sabe o quanto é difícil a gente implementar ciclos de atualizações, ciclos de update. Você está num ambiente lá que você tem 500, 1.000, 2.000 servidores, é muito difícil você conseguir fazer as atualizações dentro da janela mensal. Por quê? Por causa da indisponibilidade, por causa do restart do sistema operacional. Isso causa problemas. Imagina você pega as suas aplicações críticas e tenha que restartar. Ok, a gente sabe que tem alta disponibilidade na maioria delas, mas mesmo assim o restart de um servidor ele pode causar algum impacto, pode derrubar uma sessão, pode finalizar um processo que está rodando, um processo crítico. Então a gente sempre tem muito cuidado e tem muita dificuldade em conseguir programar essas janelas. Com o Windows Server 2025 esses problemas acabaram, porque a Microsoft acabou de adicionar a funcionalidade de Hot Patching. Que é isso? É simplesmente você poder atualizar o seu sistema operacional sem a necessidade de um restart. Isso é incrível. Então vamos falar um pouquinho, a Microsoft traz um case prático sobre o Hot Patching. O Hot Patching ele já está presente em versões de Windows Server 2022 Azure Edition dentro do Azure. Então isso já existe dentro do Azure. Mas para sistemas operacionais on-premise, virtual, físico ou que estão rodando em outros cloud providers, isso ainda não está disponível. Então, olha só o exemplo de um serviço de missão crítica da Microsoft, o Xbox. Para você jogar o seu Xbox, jogar seus jogos online, você precisa dos serviços do time de Xbox disponíveis para que tudo isso funcione. Então o serviço de Xbox ele roda em mais de 1.000 servidores, ok? Com 18 serviços diferentes. Olha o tamanho da farm do Xbox, mais de 1.000 servidores. Cada serviço utiliza tanto o Windows Server quanto SQL Server. E isso está rodando, alguns desses serviços há mais de 15 anos. Eles começaram rodando em servidores físicos, foram migrados para servidores virtuais e hoje eles já rodam em VMs do Azure. Ou seja, em cima de que roda, muita gente pergunta, pessoal, em cima de Hyper-V. Toda a estrutura do Azure, e agora a gente falando dos serviços de Xbox, sempre rodaram em cima de Hyper-V. O processo de atualização desses servidores são servidores críticos e a Microsoft precisa fazer a atualização desses servidores mensalmente. Todo esse ciclo de 1.000 servidores, eles rodavam em aproximadamente 3 semanas do mês.
Imagine que um mês tem 4 semanas e que você precisa, durante 3 semanas, ficar rodando update, né? Quem já trabalhou com ambientes assim sabe que a gente precisa de um time quase que full time alocado para conseguir gerenciar esse ciclo de updates. E imagina que esse workload de missão crítica, durante o ano, ele tinha 12 momentos de indisponibilidade. É algo crítico, realmente, para um serviço de missão crítica. Com a utilização do Azure Edition, depois que esses serviços foram migrados para o Azure, olha o que mudou. Tá? Esses 1000 servidores, eles passaram a ser atualizados num período menor do que 48 horas. Como o engenheiro falou na apresentação do Ignite, isso não é um erro de digitação, certo? Então, esses 1000 servidores que levavam 3 semanas para serem atualizados, eles passaram a ser atualizados num período de tempo, numa janela menor do que 48 horas, e o melhor de tudo, zero downtime, ou seja, você não tem nenhuma indisponibilidade durante esse processo de atualização. Fora isso, além de você conseguir atualizar o seu sistema operacional sem que você gere uma indisponibilidade, o processo de atualização, de instalação da atualização, ele está muito mais rápido. Inclusive, eu vou rodar agora aqui para vocês conseguirem visualizar isso de forma prática, uma demo que a própria Microsoft colocou no Ignite. Eu vou trazer essa demo e eu vou colocar a rodar e vou comentar ela aqui com vocês. Inclusive, eu vou tirar a minha câmera para que vocês consigam visualizar isso de uma forma melhor. Então, essa aqui é uma demo, né, da aplicação do Hotpatch. Vocês vão ver que aqui dentro dessa janela, a gente vai ter duas divisões. O processo de instalação de um CAB na janela da direita rodando no servidor com Hotpatch e na janela da esquerda ele vai estar rodando um update tradicional. Ou seja, se eu tivesse num ambiente on-premise, um Windows Server 2022 na esquerda e um Windows Server 2025 na direita. E aqui a gente tem uma janela de cópia, que é um exemplo de um workload executando. Tá? É uma ação que está rodando enquanto o meu processo de update está executando. A Microsoft colocou um timer para que você consiga visualizar e ter uma ideia de tempo, certo? Então, esquerda, update tradicional, direita, Hotpatching. Startou o processo na janela da esquerda no servidor tradicional. Agora, startou no processo da direita. Finalizou o processo da direita. Pessoal, ele nem começou basicamente a executar lá na esquerda. Olhem que o contador dele, né, o contador de processo, agora que ele startou, e na direita ele já finalizou. Vocês olharam quantos segundos ele levou para fazer esse processo? Foi menos de 15 segundos para que ele conseguisse executar. Passou tão rápido que talvez você não tenha nem visto, você vai ter que voltar o vídeo para você conseguir enxergar e entender. Então a Microsoft startou uma segunda vez, um segundo pacote, e ele finalizou em menos de 5 segundos. Enquanto lá na esquerda, o processo padrão ainda está em 13% e não terminou. Processo completo na janela do servidor rodando com Hotpatch. Então vocês viram a velocidade que ele teve para executar esse processo. Realmente foi algo fora do comum. Então, aqui você consegue ter uma ideia do quanto você vai ter de ganho nesse processo. E eu falo que isso é crítico. Né? Eu trabalhando como administrador de redes durante muito tempo, eu sofria demais com essa janela de atualização. Agora que o processo da esquerda está finalizando, né? E olha lá a janela que ele apareceu, que o restart é requerido. Na direita, ele finalizou, executou todo o processo, sem a necessidade de nenhum processo de restart, partiu para uma próxima instalação. A gente sabe que provavelmente ele poderia dar algum erro, falando que tem um reboot pendente, né, para instalar o segundo update, mas não, ele rodou de maneira ok. Vocês viram que, relacionado ao tempo da execução que ele estava aqui, nada disso foi afetado. O tempo entre os dois processos, ele acabou rodando basicamente igual, certo? Então, aqui mais um ponto, utilizando o Hotpatching, você pode ver aqui na janela da esquerda que ele está finalizado, concluído com sucesso e nada de solicitação de restart, ok? Olha ali na direita, né, a janela da direita agora, usando a versão onde você tem o restart requerido. Após concluir o update, e a gente está falando aqui de um cumulative update, que são aqueles updates maiores que você roda geralmente uma vez no mês, né, que vem o pacote completo com todos os updates disponibilizados
pela Microsoft. Então aqui você consegue ter uma ideia em relação a isso. Como eu falei, o Windows Server 2022 Azure Edition, que é a versão que a gente está mostrando ali em cima, ele lá no Azure, ele já tem essa disponibilidade do Hot Patching. Então você já consegue instalar o seu sistema operacional sem essa necessidade de restart. Agora, para o nosso ambiente on-premise, para o nosso ambiente que está rodando em outras nuvens, a gente vai precisar dessa versão 2025 tão breve quando ela seja anunciada para que você possa executar, mas o legal é que você já sabe que isso vai trazer um ganho absurdo para o seu ambiente. Então a Microsoft coloca aqui, né, que o Hot Patching ele realmente muda o jogo, né? É o game changing. Então é algo que você não vai mais precisar restartar a máquina, é um processo doloroso que todo mês ou todo o seu ciclo, muitas empresas tiram um ciclo mensal, colocam um ciclo às vezes de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, justamente pela complexidade que é você executar tudo isso no mês. Às vezes uma janela de um mês não vem se atualizar todo o serviço. Então a solicitação que era para a Microsoft, né? Nós precisamos de hot patching em todos os lugares, seja em VMware, seja em outros clouds, seja onde for. E agora a Microsoft consegue nos atender relacionado a isso. Quando a gente fala em outros clouds, é por causa desse cara aqui. A gente tem a possibilidade de trabalhar com o Arc. Então, utilizando o Azure Arc, ele vai nos trazer essa possibilidade. Como que vai funcionar isso com o Azure Arc? Você pode habilitar o Azure Arc para que você consiga usar essa opção em outros clouds. Você pode utilizar o Azure Arc para que você possa habilitar isso em outros provedores de clouds, né? Então você vai trabalhar com o Azure Arc, qualquer versão de Windows Server, tanto Standard quanto Data Center Edition, físico, virtual e em outros provedores de nuvem. Então você pode habilitar o Hot Patching numa máquina que está rodando na AWS, no Google Cloud, no OCI, seja lá onde for, o Azure Arc vai ajudar que você trabalhe nisso. Você precisa ter a sua subscription, né? Ele não vai trazer um custo mensal, mas você precisa ter uma subscription associada. Se você vai utilizar, por exemplo, o HCI, também vai funcionar, tá? Então você consegue trabalhar isso em cima do Azure HCI, que na verdade é, digamos assim, o futuro do Hyper-V, né? Então isso é uma funcionalidade muito legal e foi uma das que eu mais gostei relacionadas às apresentações que a Microsoft fez quanto ao Windows Server 2025. Outro ponto extremamente importante, né? Ele coloca aqui como o Active Directory de nova geração, Next Generation do Active Directory. Algumas mudanças bem importantes relacionadas ao Active Directory que a gente vai receber. Falando delas, tá? A primeira, o tamanho do page size, né? O page size do database do Active Directory. Desde o Windows Server 2000, a gente trabalha com Active Directory com page size de 8K. E agora isso mudou. A Microsoft vai possibilitar estruturas maiores. O Active Directory, eu tenho certeza que 90%, talvez até mais, 95% de vocês que estão vendo o vídeo utilizam o Active Directory dentro da empresa de vocês. E o Active Directory é um serviço tão robusto que ele mantém basicamente o mesmo conceito e a mesma base desde quando ele foi lançado lá antes do ano 2000. Né? Então, desde a versão 2000, 2003, 2008, tudo isso se manteve a estrutura, o composto, foi se trazendo melhorias, mas o core do serviço era o mesmo. E esse era um dos serviços, uma das características do Active Directory que ainda não tinha mudado. Como foi expandindo cada vez mais, as empresas tendo cada vez mais objetos dentro da sua estrutura de AD, isso se torna necessário. Então agora a gente vai trabalhar com versões de 32K por page size do banco de dados do Active Directory. Ponto importante, tá? Se você fizer upgrade dos seus controladores de domínio que já existem, eles vão continuar trabalhando em 8K. O que você deve fazer para conseguir deixar a sua floresta rodando toda em 32K para o page size? Você tem que fazer a atualização de todos os seus controladores de domínio da floresta. E aí sim, se você tiver com todos os controladores de domínio rodando o Windows Server 2025, ok, você vai estar com a feature de 32K para o page size do banco de dados do Active Directory, ok. Isso é uma melhoria que talvez para muitos ela não afete tanto, mas para quem tem ambientes grandes, isso pode mudar o jogo na questão da performance. Tá? Vai ajudar em todos os processos, criação, modificação, replicação de objetos. É um ponto bastante importante para ambientes grandes e ambientes bastante espalhados.
Mais alguns itens importantes, tá? Isso aqui a gente vai para a parte de performance. Como eu falei, o Active Directory ele foi lá gerado para o Windows Server 2000. Olha quantos anos faz isso, né? A gente já está falando de basicamente 25 anos, lá de 99 para cá. Quando foi gerado, quantos cores a gente tinha dentro de uma máquina, né? Quantos vCPUs, né? Quantos processadores físicos a gente tinha dentro de um hardware? Pouquíssimos, né? Hoje a gente tem máquinas gigantescas. Então, o Active Directory, ele sempre foi desenhado para que ele conseguisse trabalhar com uma quantidade limitada. Com isso, né, com o NUMA, né, habilitando o NUMA, a capacidade do hardware, o Active Directory vai conseguir utilizar basicamente todos os grupos de processadores que a sua máquina tem. O que isso significa? Que você não vai mais ter uma limitação no nível de hardware para o consumo do Active Directory relacionado ao seu hardware físico. Significa que o Active Directory vai conseguir utilizar muito mais daquilo de performance que você está entregando em cima da sua máquina. Isso é algo que também, para quem tem ambientes grandes, com uma quantidade gigantesca de objetos, você vai conseguir identificar. E algumas mudanças de segurança, tá? Na verdade, foram várias mudanças de segurança aqui, melhorias da parte de segurança que o Active Directory recebeu. Eu vou comentar aqui duas das que eu acho mais importantes dessas que foram listadas. A primeira delas, eu coloco como o LDAP suportando o TLS 1.3. Isso é algo completamente importante, né? A gente passa a ter o LDAP funcionando no nível mais alto de TLS. Isso significa uma maior segurança para tudo que roda, né, num processo de LDAP, ou seja, todas as consultas, aplicações externas, aplicações que precisam consultar a sua base de dados, que precisam buscar algum tipo de mecanismo ou informação ou sincronização com o seu servidor de Active Directory, agora rodando em TLS 1.3 no mais alto nível de segurança. Segundo ponto muito importante, o nosso bom e velho Kerberos. A gente sabe que o Active Directory ele roda processo de autenticação à base do serviço de distribuição de ticket Kerberos. Agora a gente já está trabalhando, né, tanto AES quanto SHA em versões 256 e 384. Ou seja, a gente está trabalhando em altos níveis de padrões de criptografia. Significa que o Active Directory está suportando trabalhar, por exemplo, com SHA 254 ou 256 ou 384. Então a gente está num nível de segurança muito maior. Então eu coloco esses itens aqui como dois dos principais itens que a gente vai utilizar. Um terceiro item, só para não passar batido, que ele é extremamente importante, que é a questão do processo de método de troca de password, de troca de senha, onde a gente vai estar utilizando também o AES para que ele consiga fazer esse mecanismo de troca de senha. Isso vai interligado à questão toda do armazenamento do SAN via RPC. Então a gente vai ter aqui um mecanismo de troca de senha também trabalhando com mais altos níveis de protocolo para trazer uma segurança maior. Tem os outros itens, eu considero todos importantes, mas eu quis destacar aqui os principais para que a gente possa também lá no final focar um pouquinho aqui na parte prática do nosso Windows Server 2025. E a gente recebeu aqui também um Replication Priority Boost, né? O que isso significa? Que o processo de replicação dos controladores de domínio ele também passa por uma otimização. Então a gente vai conseguir fazer uma replicação de objetos através de mecanismos de consulta entre os links de menor prioridade, né? A gente já tem tudo isso dentro do Active Directory Sites and Servers, onde a gente consegue elencar, mas agora a gente vai trazer alguns mecanismos de aumento da velocidade da prioridade da replicação. Tá? Então, também para quem às vezes tem uma estrutura de Active Directory quebrada em bastante sites e acontecer de alguns sites trabalharem com links lentos, esse boost ele vai ajudar para que você tenha uma replicação de um nível maior de uma economia de banda e de uma velocidade maior no processo de sincronismo dos seus objetos do Active Directory. Seguindo então aqui nas nossas melhorias, pessoal, essa para mim é uma das mais legais. Novos níveis funcionais de floresta trazidos no Windows Server 2025. Pessoal, a gente estava muito acostumado nas versões antigas a que cada
nova versão de sistema operacional, o Windows Server, a gente recebesse um nível funcional de floresta novo, né? Quando a gente tinha lá o Windows 2013, o Windows 2008, e a gente recebeu uma grande modificação do 2003 para o 2008 em cima de implementações que vieram. Foi um dos maiores saltos que a gente teve. E depois disso a gente recebeu 2012, 2016, se passaram o Windows Server 2019 e o Windows Server 2022 e nada de mudança. A última mudança que a gente teve relativa a nível funcional de floresta, né, floresta e domínio embutido, foi no Windows Server 2016. E agora sim a gente recebeu um novo nível funcional de floresta Windows Server 2025. Aqui no print ele ainda aparece, né, o nível funcional quando Windows Server vNext. Agora não, agora já está aparecendo o Windows Server 2025. O que a gente tem de ganho com o novo nível funcional? Com certeza novas features relacionadas ao Active Directory. A gente vai ver que a gente vai ter novos itens que vão estar disponíveis, provavelmente alteração de esquema, né, mais novas funcionalidades que vão estar presentes no Active Directory. Toda vez que a gente tem uma mudança de nível funcional, significa que a Microsoft empacotou diversos itens relacionados ao Active Directory. Quando eu falo relacionados ao Active Directory, isso pode ser, por exemplo, um exemplo bem simples, tá? Um processo novo de GPO, um novo template de GPO para fazer a configuração de um serviço. Daqui um pouco pode ter alguma coisa, não descartem, né? A gente ainda não aprofundou muito, mas alguns itens relacionados a sistema operacional. Principalmente questão híbrida, né, relacionados a Azure Arc, alguns tipos de controle maior, daqui um pouco pode estar trazendo alguma camada relacionada a inteligência artificial, então são itens que a gente, com certeza, num futuro bem breve vai estar visualizando. Mas o legal é que vai ter uma nova versão, um novo nível funcional, isso significa que a gente vai ter melhorias relacionadas ao Active Directory, principalmente da parte de operação. Falando aqui de versões, né, como é que a gente vai fazer o upgrade do nosso sistema operacional? Falando, né, em termos de melhoria relacionado ao upgrade do próprio sistema operacional e também relacionados a novas florestas, né, o que a Microsoft coloca, se você for trabalhar com novas florestas, o requisito mínimo de level que você vai ter é o Windows Server 2026 ou superior. Então, se você tem versões antigas, você não vai conseguir tirar proveito relacionado a isso. Para que você possa promover controladores de domínio ou réplicas de controladores de domínio, né? Você já tem uma floresta e você vai subir um nível funcional novo, né? Você tem que estar com todo mundo ali no nível Windows Server 2016, desculpa. Se você tem 2012, lamentamos, mas 2012 já é algo que já está legado, que já está fora do escopo de suporte, então você tem que estar com todos os seus servidores ali acima de Windows Server 2016 para que isso possa funcionar. E aqui, alguns pontos extremamente importantes, tá? Local KDC. Isso é muito importante, pessoal. Né? A gente sabe que a gente tem aquele serviço, né, que é o Kerberos Key Distribution. É o serviço de distribuição de ticket Kerberos. Isso acontecia até então somente em ambientes de Active Directory. Ou seja, se eu tenho uma conta local, a minha conta de administrador local, usuários locais que eu crio, ou se a minha empresa, né, é uma pequena empresa e não tem estrutura de Active Directory, que eu acho bem difícil, mas pode acontecer, você não era beneficiado da distribuição de ticket Kerberos. Agora você vai ter o local KDC, ou seja, suas contas locais, seu ambiente de workgroup também vai trabalhar com a questão de ticket Kerberos. Isso é um ponto extremamente importante. A gente consegue colocar uma camada muito maior em relação o armazenamento dessas contas, tá? Trabalhar com Kerberos é o que a Microsoft quer sempre. Inclusive, eu vou até pular a parte do EA Kerber ali e já vou falar do nosso bom e velho NTLM, que tá passando o tempo, ele já tá ficando legado e a Microsoft tá depreciando esse tipo de processo de autenticação, esse tipo de, digamos, de protocolo. E, inclusive, tem aqui um site já, né? O do NTLM, deixei aqui na apresentação, que vai ser o processo que a Microsoft vai estar depreciando. Então, em breve, teremos aí a morte do NTLM, né? Tudo vai passar a rodar, principalmente com Kerberos. Então, o NTLM foi um serviço primordial. Eu diria que ele é um dos serviços, foi um dos pilares durante grande parte da jornada do Active Directory, mas agora, como tudo está evoluindo, como vai se colocar muita coisa rodando com Kerberos, né, que não rodava ainda. Inclusive, a gente tem agora o IAKerb, que vai ser métodos diferentes de negociação do ticket Kerberos para que você consiga acelerar o processo e flexibilizar o processo, principalmente para quem trabalha com a questão de SPN, agora com o local
KDC, você vai precisar também utilizar o IACARB, então vai ser vários itens que a gente vai estar trabalhando aqui de uma forma nova. Mas fica esse ponto, eu colocaria como principal, o local KDC é algo muito legal para a questão do armazenamento das contas locais e que o NTLM está sendo descontinuado, então aplicações legadas que precisam do NTLM já tem que ficar de olho bastante aberto, porque esse processo vai precisar ser substituído. E agora falando sobre as novidades que a gente vai ter na parte de storage. E aqui a gente tem uns pontos bem importantes, pessoal, principalmente na questão de performance. Então vamos seguir aqui falando do primeiro ponto. Galera, o Windows Server 2025, utilizando um driver, digamos assim, o driver genérico do sistema operacional próprio, ele vai conseguir acelerar em aproximadamente 70% a capacidade de IOPS utilizando NVMe. Tá? O que é o NVMe para quem ainda não está muito familiarizado? Ele é basicamente uma utilização de memória RAM num formato não volátil. O que isso significa? É como se eu estivesse fazendo um armazenamento em cima de memória RAM e aquele armazenamento, quando eu desligo a máquina, ele se mantém. É como se eu estivesse usando uma memória RAM como um storage. Então, isso traz uma camada de performance muito grande. Geralmente, ele vai funcionar como uma placa PCI Express, né? E essa placa PCI Express vai ter módulos de memória. Por ser PCI Express, a interligação dela na placa-mãe e comunicação com o processador ela é muito mais rápida do que a comunicação entre um slot onde está ligado um disco, mesmo que seja um disco SSD, com os outros componentes da placa-mãe. Então, o NVMe ele é muito, muito mais rápido. E aqui uma comparação que a Microsoft trouxe na esquerda, a utilização no Windows Server 2022 e na direita rodando em cima de Windows Server 2025. Dá uma olhada nesse teste aqui que eles estão fazendo utilizando um mecanismo de forçando um processo de leitura e de escrita. Olhem a quantidade de camada de leitura, de processo de leitura e escrita que eu consigo ter aqui no lado da direita, tá? Aqui basicamente ele está fazendo um disk read, então ele está pegando o processo de leitura. Vocês podem ver que ele teve um acréscimo de quase 70%. Né? Aqui a gente teve uma velocidade de 1.1 IOPS e aqui 1.8. Então muda demais o jogo. E não é só isso, tá? Isso ainda vai melhorar. A Microsoft está desenvolvendo um driver específico que ainda não está pronto, mas que ela já nos mostra aqui, né, que vai ser um driver nativo para trabalhar com o NVMe, que vai acelerar em até 90%. Esse ainda não está pronto, não está disponível para que a gente possa testar. Mas validando a mesma questão aqui com o processo de teste de leitura, a gente teve um acréscimo de 90% na capacidade de IOPS, saindo de 1.1 para 2.1, ou seja, quase dobrou a capacidade. Então, para quem trabalha aí com aplicações que têm um consumo de disco muito grande, que vai utilizar um processo de IOPS e tem a possibilidade de utilizar o NVMe, vai ter uma melhora na performance gigantesca. Mais uma das funcionalidades que pode mudar o jogo. E aqui, seguindo ainda na parte de storage, a gente tem algumas mudanças relativo a Storage Replica, a REFS e também Storage Space. Principal que eu vou falar, tá? No meu ponto de vista, uma das que mais impactam é o REFS, que é um dos modelos de partição que você utiliza, geralmente quando você quer criar uma partição voltada para armazenamento, né? O NTFS tem que estar lá no sistema operacional, mas partições para armazenamento você pode usar um REFS, aonde ele já vai estar nativamente fazendo um processo de deduplicação do seu conteúdo e compressão. Para quem está trabalhando com o file server rodando em uma partição REFS, você vai ter uma economia de storage de em torno de 60%, né? Com arquivos genéricos de file server. Se você está trabalhando numa estrutura onde armazena VHDs, né, estrutura de máquina virtual, ISO, ou então até arquivos de backup, essa deduplicação, essa compactação pode fazer uma redução, né, um save de espaço em storage para você de até 90%, ou seja, é uma mudança muito grande.
Quanto ao storage réplica, também temos algumas melhorias, né? A compressão do storage réplica está disponível para todas as versões do Windows. Isso faz com que a gente tenha uma melhora na performance e também reduza a questão de espaço consumido em cima do armazenamento. E em cima do storage spaces agora, a gente tem a questão de provisionamento de uma forma um pouco mais inteligente, né? Onde a gente vai conseguir fazer a utilização do cluster compartilhado, né? O cluster stretch, ou seja, se você tem 2 data centers, você consegue fazer esse modelo de cluster. Então, desses pontos, eu colocaria como a melhoria do RFS nesse primeiro momento, uma das que mais vai trazer vantagens para quem for trabalhar com Windows Server 2025. Seguindo aqui, então, na nossa apresentação, a gente já está chegando no finalzinho dos nossos slides. Olha um ponto extremamente importante, melhorias para a parte de failover cluster. Até hoje, né, até a versão que a gente está trabalhando, hoje não é possível a gente criar um cluster failover sem a gente ter o Active Directory. Existem algumas empresas que têm alguma estrutura que não quer colocar uma aplicação dentro da sua estrutura de domínio, está trabalhando isso de forma apartada, que a gente tem uma dificuldade para montar cenários de cluster. Agora, a partir do Windows Server 2025, a gente vai conseguir criar uma estrutura de cluster failover sem a necessidade do Active Directory. E além disso, né, a gente vai conseguir trabalhar com esses clusters utilizando um modelo de certificado para trazer uma questão de confiança e que eu consiga fazer um live migration de máquinas, no caso trabalhando com um Hyper-V. Né? Não adiantava nada a gente ter um cluster se a gente não conseguisse fazer um live migration. Então a gente vai conseguir trabalhar com o modelo de cluster failover, utilizando o Hyper-V e utilizando a questão do live migration. Na parte do storage, né, o storage space, como eu já tinha falado antes, agora a gente tem a questão de melhoria na performance de réplica, utilização dele num cluster estendido também entre data centers. Seguindo, pessoal, falando do Hyper-V. O Hyper-V ele vai estar... Ele é uma solução que muita gente comentou que o Hyper-V ele vai deixar de funcionar, o Hyper-V vai morrer daqui um pouco. O sistema operacional baseado em Hyper-V única e exclusivamente, realmente, né, ele está deixando de existir, mas o Hyper-V continua rodando como uma role dentro do Windows Server e a Microsoft continua investindo bastante em performance de Hyper-V. Até porque, como eu falei para vocês, o Azure roda todo em Hyper-V. Inclusive aqui a Microsoft fez questão de colocar um host de Hyper-V que ela tem rodando, um Azure Hypervisor System, ou seja, isso é um modelo de máquina que está suportando o Azure. Dá uma olhada na quantidade de processadores virtuais que a gente tem aqui, 1.792 cores de processador virtual, são 16 sockets de processadores físicos. Mas o que mais impressiona para mim é a capacidade de memória RAM. São 29.7 terabytes de memória RAM, praticamente 30 teras de memória RAM, rodando em cima de Hyper-V. Então, para vocês terem uma ideia do poder que o Hyper-V consegue entregar. Agora, falando aqui de melhorias do Hyper-V, estão sendo colocadas algumas camadas de inteligência artificial em cima disso, principalmente no que diz respeito à GPU. E eu quis focar um pouquinho aqui na parte da GPU, porque ela é muito legal. Quem trabalha, né, muitos clientes, às vezes que a gente tem, eles querem ir para a virtualização de algumas aplicações que utiliza muita questão de GPU, muita questão de placa gráfica, mas a gente, em alguns momentos, acaba esbarrando na questão da utilização da GPU. Por quê? Porque até o modelo 2022, quando a gente tem uma placa e a gente quer colocar uma VM para rodar com GPU, a gente tem que entregar essa placa como um todo para a VM. E se eu preciso entregar, por exemplo, 5 VMs, eu tenho uma placa mega potente, eu tenho que associar ela única e exclusivamente para uma VM. A partir de agora, a gente vai ter um novo modelo de suporte para GPU, ou seja, é como se fosse uma virtualização, uma segmentação, um particionamento de GPU. Tá? Então, isso é muito legal. A gente tem um host que tem uma placa de GPU e eu consigo particionar essa placa para 2 ou mais VMs. O exemplo que a gente está dando aqui, ele está dividindo isso em 2 VMs. Então eu consigo pegar metade da placa para uma VM, metade da placa para outra VM. Isso era algo que realmente faltava há bastante tempo e que agora o Windows Server 2025 vai trazer para a gente. Tá? Eu peguei casos de inúmeros clientes que tinham um problema grave quanto a isso e que muitas deixavam de virtualizar a sua aplicação, tinham que rodar ela em cima de hardware físico por causa da GPU. Vamos dar uma olhada aqui nesse laboratório aqui que a Microsoft trouxe para a gente, usando o Admin Center. Então ele está trazendo aqui exemplos de VMs que têm placas gráficas. Por exemplo, aqui eu tenho uma placa gráfica
que ela aceitou fazer uma partição de 16 módulos, basicamente, uma NVIDIA A2. Então, cada um desses itens aqui são hosts físicos associados com essa placa de vídeo gráfica. Essa placa aqui que ele vai mostrar para a gente, ela tem 16 partições, então eu posso associá-la, é como se fosse um vCPU de um processador. Eu posso ir associando essas 16 partições de GPU para máquinas. Então, eu consigo pegar essa placa aqui que está quebrada e eu consigo fazer uma associação. Por exemplo, vou selecionar um número de partições que eu quero entregar para uma máquina. Eu consigo colocar 4 dessas 16 partições aqui nesse exemplo. E ali ele escolheu, quero pegar 4 dessas partições, faço uma analogia como se fosse 4 vCPUs de um processador. E eu consigo ir lá e associar isso para uma máquina virtual. Tá? Então, seleciono que eu quero associar 4, dou um assign na partition e digo aqui qual VM que vai receber as minhas 4 partições. E aí, a partir disso, eu tenho uma máquina virtual que está trabalhando com 4 partições da minha GPU e eu ainda tenho mais 12 partições de GPU que eu posso ir entregando aleatoriamente, de acordo com a minha demanda, para outras máquinas virtuais. Galera, isso é uma funcionalidade muito legal, então aqui é um avanço muito grande em relação a gente conseguir virtualizar esse hardware de processamento gráfico, que realmente é um problema que a gente tem há bastante tempo. Entrando em outro contexto aqui, containers, tá? Containers a gente tem algumas modificações que são legais, talvez não vai impactar todo mundo, porque aqui a gente diz respeito à utilização do container, principalmente trabalhando com imagens de containers rodando em Windows Server. A gente sabe que a grande maioria dos ambientes roda as imagens de container em cima de um Linux. Por quê? Porque justamente a gente quer esse cara aqui, a gente quer reduzir o tamanho das imagens. E a gente sabe que trabalhando com uma imagem rodando em cima de Windows Server, por mais que a gente pegue uma imagem bastante pequena, né, um server core, ela ainda assim, comparado com Linux, ela é muito, muito grande. Então, cada vez mais está sendo se compactado o tamanho do Nano Server, que é realmente o que a gente usa para fazer essas imagens, e também a gente vai conseguir criar imagens de forma mais compactada a partir do Windows Server 2025 e você pode utilizar ela como uma imagem base para atualizar suas imagens já existentes. E aí todos esses deltas de imagem que forem modificados, a tendência é que cada vez mais eles fiquem compactados. Nesse primeiro momento eu não coloco assim como um item tão grandioso de modificações, por quê? Porque mesmo com essa compactação, o tamanho da imagem ele ainda vai ficar um pouco grande comparado ao Linux. Acho que aqui vai mudar o jogo quando a gente conseguir reduzir ainda mais, que se torne algo competitivo, que faça sentido você realmente pensar se vale a pena você trabalhar com Windows ou com Linux nessas imagens, ok? E também teve alguns controles de melhoria e performance relacionado ao controle e a granularidade do acesso à rede quando você está rodando em cima dos seus containers. Seguindo, pessoal, File Server, tá? Então aqui a gente vai ter uma nova geração de servidores de arquivo, tem alguns itens interessantes aqui. Aqui temos melhorias bastante significativas no que diz contexto ao SMB. E eu vou colocar que com certeza tem o maior destaque, que é o SMB over Quick Access. Aqui a Microsoft também coloca que é uma mudança do jogo, né? Para quem não sabe o que é o SMB over Quick, é a possibilidade de você acessar os seus arquivos de um servidor de arquivos via internet. Tá? Ou seja, eu estou no escritório, estou acessando lá um // o nome do meu servidor, um share de rede padrão, acesso um documento. Quando eu estou fora do meu escritório, para que eu consiga fazer esse mesmo processo de acessar um arquivo que está dentro de um servidor de arquivos, eu vou precisar, por exemplo, de uma VPN. Com o SMB over Quick, você consegue acessar isso via internet utilizando o Porta 443 com tráfego criptografado. Isso é top. Isso já existe no Azure 2022, no Windows Server 2022 Azure Edition. E agora a Microsoft está trazendo isso para ambientes locais através do Windows Server 2025. Vou mostrar um pouquinho aqui de como que isso funciona. A Microsoft tem uma pequena demo aqui da utilização dele. Aqui ele está simulando, por exemplo, um usuário que está dentro do seu escritório e ele está tentando abrir um documento dentro de um servidor de arquivos, um documento simples, né? Então, tarefa tranquila, né? Foi lá, abriu o documento, ele está dentro do escritório, ele está conectado dentro da rede, né? Tá Wi-Fi, tá plugado o cabo, ou seja, estou dentro do ambiente. Agora, exemplo, o usuário foi lá, vai fazer logoff da sessão dele, né? Desconectou ali, pegou o notebook dele e foi para uma cafeteria, né? Aí tá lá na cafeteria, tomando seu café, abre o notebook, loga novamente e vai tentar acessar o seu arquivo. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir acessar. Por quê?
Porque ele está sem conexão com o file server. Ele precisaria ter uma VPN para que essa conexão funcionasse. Então, aquele erro clássico, a gente tenta acessar um compartilhamento de rede que não existe, ele vai tentar buscar um mapeamento e isso não funciona. Como que a gente pode fazer para habilitar o SMB over QUIC? Você precisa do Windows Admin Server e você vai nas configurações do seu servidor e você tem a opção de configurar a parte de file share. Por padrão, ele vem desabilitado, né, o SMB over QUIC. Você vai precisar de uma estrutura de certificados. E aí você vai selecionar os certificados que você vai utilizar para isso e você vai poder habilitar o SMB over QUIC. É extremamente simples, tá? Claro que você tem que ter uma estrutura de PKI para gerar o certificado, para que você tenha certificados válidos. Você consegue gerenciar quem vai conseguir fazer esse acesso. Então, você vai utilizar protocolo Kerberos, você vai trafegar via protocolo QUIC, né? Então, aqui no exemplo, ele vai tentar abrir de novo, já com o SMB over QUIC habilitado. E olhem aqui na esquerda o monitoramento que ele está fazendo aqui com o Wireshark, por exemplo, todo o acesso ao servidor de arquivos utilizando o protocolo QUIC. Então é uma forma segura, criptografada, utilizando porta 443, não utiliza mais o protocolo SMB legado, né, que roda em cima de porta 445, então você traz uma segurança maior, dispensa para esse caso exclusivo a necessidade de VPN e o cliente vai estar sempre assinado porque ele está utilizando uma estrutura de PKI, uma estrutura de certificados emitido pela sua CA interna. Então, uma ótima funcionalidade, como eu comentei, já existe isso no Windows Server 2022 Azure Edition. Tá? Então, agora vai estar presente também no Windows Server 2025. E aqui falando ainda da questão que eu já comentei, que o NTLM está sendo descontinuado, a Microsoft trouxe uma opção que é bastante interessante. O que acontece? Muitas vezes a gente tem alguma aplicação que precisa trabalhar com o protocolo NTLM, uma aplicação legada. Porém, né, pode ser um risco eu deixar o NTLM habilitado para que quando ele trabalhe via porta SMB, quando eu acesse protocolos de compartilhamento de arquivos, de servidor de arquivos, se eu estiver utilizando o NTLM pode ser algo muito... algo com uma falta de segurança muito grande. Então agora eu consigo deixar o NTLM funcionando para minha aplicação legada e desabilitar ele somente no nível do SMB. Então a gente tem a possibilidade ali de usar o PowerShell, né, usando um set SMB Client Configuration e consigo desabilitar. Também posso executar isso via GPO. Com isso eu consigo manter minha aplicação legada trabalhando com NTLM e consigo desabilitar para que a minha comunicação com um file server ela não trabalhe mais utilizando o protocolo legado de NTLM. Isso é muito importante. Tá? Ponto legal, upgrade para o Windows Server 2025, quando a versão já estiver pronta. Como é que você pode trabalhar? Através de Windows Update. Então você não precisa ir lá e reinstalar o seu servidor. Upgrade in place é algo que funciona muito bem já de várias versões para cada Microsoft, mas ele vai aparecer para você diretamente aqui no seu Windows Update a possibilidade de você passar o seu Windows Server 2022 para a próxima versão de Windows Server 2025. Outro ponto legal, ele já vem com a configuração, né, já vem com o client, digamos assim, do Azure Arc instalado na máquina, basta que você execute o wizard para que você faça a configuração. Então ele já está ali prontinho, vai aparecer até um ícone lá do Azure Arc, caso você já queira trabalhar com essa estrutura conectada com Azure, né, utilizando funcionalidades muito legais que a gente tem, como por exemplo tag, utilização de policy, utilização de monitoramento. São vários itens que a gente pode utilizar de recursos com a opção do Azure Arc. E aqui uma nova modalidade para que você adquira o sistema operacional. Ele aparece a opção de você usar só aqui, que é uma opção quase padrão, mas agora você tem a opção de utilizar uma subscription, tá? Baseado no seu modelo de aquisição do Windows. Então isso é legal. Você vai poder ter uma subscription no formato pay-as-you-go para adquirir as suas licenças de sistema operacional. E isso aqui também funciona tanto para o Windows padrão, quanto se você estiver utilizando aí o Azure Stack, também vai funcionar. Aqui os modelos que ele traz, né, você trazendo só aqui e você utilizando o modelo de licenciamento Pay-as-you-go, isso linkado diretamente com o Azure Arc também funcionando e trazendo esse dado em cima do seu server. Ponto importante, download do Windows Server 2025. Eu vou mostrar a página agora aqui para vocês, a gente já vai para a parte de laboratório, vou fazer a instalação do Windows Server 2025, mas você precisa estar inscrito no programa de Insider. Tá? Você tem que estar no Insider, senão ele não vai liberar.
tem que estar no programa de Insider, você vai logar no programa de Insider e aí você vai conseguir fazer o download da ISO. Eu vou deixar os links aqui embaixo no vídeo para que você possa fazer sua inscrição e poder baixar esta ISO. Beleza, pessoal? Então, esses foram os principais pontos aqui que a gente trouxe, né, que eu consegui fazer um review em cima de tudo que foi feito, apresentado pela Microsoft, para que você descubra aí as novidades e o que pode ajudar você aí quando for lançado o Windows Server 2025, que provavelmente até o final, no segundo semestre de 2024, provavelmente ele já esteja disponível numa versão já para você utilizar ela em produção. Tá? Lembrando que agora ele está na versão preview ainda. Vamos para o laboratório agora? Vamos para a parte prática? Então agora eu vou para o portal aqui para a gente olhar como é que funciona esse download e a gente vai subir uma máquina virtual aí para ver o comportamento, as telas, como é que funciona o Windows Server 2025. Então, galera, estou aqui já na página que eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, a página do programa Windows Insider Preview Downloads. Você tem que estar logado com a sua conta que você se inscreveu aqui no programa Windows Insider. Para se inscrever, 2 minutos, basta que você venha aqui e preencha o seu cadastro, tá? Então você pode vir aqui visitar a página e se cadastrar como um Insider. Depois disso, de você estar logado, você vai poder escolher qual a versão que você quer. Eu vou pegar a versão Windows Server VNext Preview a ISO. Eu quero baixar a ISO. Vou confirmar. Essa página aqui, em alguns momentos que eu fiz o download, ela apresentava alguma certa instabilidade. O que eu fiz? Testei um pouquinho depois e tudo deu certo. Então vou baixar a versão aqui em inglês e eu vou fazer o download desta ISO. Ok? Então vou pedir para ele fazer o download e agora eu vou aguardar até que ele conclua o download aqui para mim, ok? Então vou aguardar que ele finalize. Finalizou o meu download, pessoal. Eu já criei uma VM aqui dentro do meu Hyper-V, o Windows Server 2025 Live, ela não está com o sistema operacional instalado. Apenas fiz o deploy da configuração básica e já atachei a ISO para que ela starte pela ISO. Então agora eu vou ligar essa VM e a gente vai fazer a instalação para que a gente possa ver como é que é a experiência aí das telas novas do Windows Server 2025. Então agora eu estou startando aqui essa VM, ela está inicializando. Já coloquei ela para startar a partir da minha mídia. Então eu estou startando aqui o processo de instalação. A gente já vê que ela tem um layout um pouquinho diferente, tá? Vou trocar só vou deixar no mesmo formato de inglês aqui, padrão. O meu keyboard, vou botar o meu keyboard aqui só em português para que ele reflita aqui o formato do meu teclado. Vou escolher que eu quero instalar, fazer uma instalação aqui do zero, vou concordar com os termos. E aqui ele pergunta, olha o que a gente tinha falado, se a gente tem uma chave para entrar para esse Windows ou se eu quero usar um serviço de Pay As You Go. Eu vou dizer que nesse momento eu não tenho uma chave. Versão que eu vou utilizar, né? Lembrem sempre que as versões no formato Server Core, essas que não tem nada aqui como Desktop Experience. Então vou escolher o 2025 Data Center, versão Desktop Experience. E vou avançar. Aqui ele vai passar a parte do contrato, vou dar um aceite nos termos, vai chegar na parte de disco, tudo muito parecido com o Windows Server 2022, com exceção da parte da licença. Então eu vou pedir para ele criar uma nova partição, aplicar, ele já vai segmentar a minha partição ali com a partição de sistema, aguardar só ele fazer a criação, né? Fez a partição de reserva e de system, vou escolher a partição primária, e agora eu vou pedir para ele fazer a instalação. Ok. Começou o processo de instalação, pessoal. Então agora a gente vai aguardar até que ele passe por essa fase aqui, para que a gente siga e consiga identificar como é que é a experiência aí da instalação do novo sistema operacional da Microsoft. Então aqui, pessoal, ele já fez a primeira parte o primeiro reboot, então agora ele está indo para a segunda parte da instalação do sistema operacional. Tá? Telas bastante semelhantes ao que a gente tem no Windows Server 2022, mudou um pouquinho o layout, mas acredito que ninguém vai ter dificuldades, né, para fazer a instalação. Não é por padrão assim, a Microsoft ter uma mudança tão brusca na questão do processo de instalação do seu sistema operacional de uma versão para outra. Então a gente vai aguardar aqui, esperar até que ele conclua essa segunda parte, que aí já vai nos levar para a tela de logon. Até foi mais rápido do que eu pensava, não precisei nem pausar o vídeo. Então vamos aguardar aqui, ver se ele já vai trazer para a gente a tela de logon. Tá finalizando aqui os últimos itens. Pergunta se eu tenho a licença, eu vou dizer que vou utilizar ela só depois, e aí ele vai pedir para que eu coloque uma senha. Aqui, a tela, vocês vão ver que a experiência dele
né, com Desktop Experience, ele é muito semelhante ao Windows 11. Inclusive, a barra, né, que tem aqui na parte de baixo, ele é extremamente parecido com o que a gente tem no Windows 11. Ah, então, vou logar aqui com a minha senha de administrador. Vai carregar o meu profile. E ok. Tá? Vai perguntar a primeira parte do diagnóstico aqui de enviar dados. Eu vou dar um ok. E estamos no nosso Windows Server 2025. A gente pode validar aqui a guia, né? A barra de tarefas aqui embaixo está muito parecida com a do Windows 11. Olha o que a gente tem aqui já. A versão do nosso sistema operacional, Windows Server 2025. Aqui já está mostrando para a gente, ó, Windows Server 2025 Data Center Edition. E a versão que ele está nesse momento, quando é que foi instalado, certo? Então, outro ponto legal, olha só, a gente já tem o Azure Arc aqui, já instalado, né? Basta que a gente habilite ele e faça as configurações para conectar no ambiente do Azure. Então, são alguns dos pontos que a gente pode ver. O que eu quero mostrar para vocês agora é simplesmente fazer uma instalação no Active Directory. Então, é o item que eu quero mostrar. Não vou mudar o nome da máquina, nada. Vou só selecionar aqui Active Directory Domain Service. Vou avançar aqui por padrão. E aqui eu vou pedir para ele instalar os binários do nosso Active Directory. O processo está exatamente o mesmo. A grande diferença que ele vai trazer é no momento em onde ele for exibir os níveis funcionais da nossa floresta e do nosso domínio. Então vou aguardar aqui até que ele faça essa primeira parte da instalação. E aí a gente já vai para a segunda parte, que é a configuração da floresta, do domínio, e aí a gente vai poder verificar esses itens que eu acabei de comentar. Finalizou a primeira parte aqui da instalação dos binários, a gente vai clicar aqui em Close, e aqui agora a gente vai promover esse servidor a um controlador de domínio. Então eu vou dizer que ele é uma nova floresta, vou chamar ele de tftech.com.br, aqui a gente vai avançar, e olha só pessoal, aqui a gente tem as versões que ele está disponível. Podem ver que ele aparece Windows Server Version 2025. A cada momento que você for baixar uma versão nova, ele pode aparecer isso diferente, esse nome diferente. Ele já estava como VNext, já apareceu ali 2025, agora está 2025 LTSC. Então a gente já vê que a gente tem uma versão nova. Notem que para o Windows Server 2025, como eu comentei lá na parte teórica, não posso colocar ele como um controlador de domínio em florestas que estão com nível funcional abaixo de 2016. Então, se a sua floresta está 2008, 2012, você vai ter que fazer um upgrade dessa versão. Você vai ter que subir ela para, no mínimo, 2016. Vou concluir aqui só para a gente finalizar essa instalação, mas o ponto principal que eu queria mostrar para vocês era esse aqui. Mas vamos só finalizar aqui para ver ele concluindo o Active Directory, para vocês verem que a experiência gráfica, a interface, ela continua exatamente a mesma. Tá? O que ele está falando aqui? Que eu não estou com a minha rede configurada. Tá? Deixa eu ver se essa máquina aqui está com configuração de rede. Provavelmente não. Tá? Estou com o meu adaptador aqui não conectado. Então deixa eu plugar ela aqui num outro adaptador. Vamos voltar aqui, vou pedir para ele validar de novo. Já recebeu um IP. E agora provavelmente ele já vai deixar eu passar. Tá? Então ele estava com o IP ali da pipa, né? Então não tinha nenhum IP válido, não tinha recebido nenhum IP. Agora sim, ajustei minha interface de rede, ele vai fazer a instalação. Então eu vou aguardar aqui até ele finalizar para a gente olhar os últimos passos aqui dessa primeira experiência com o Windows Server 2025. Então pessoal, a máquina já reiniciou, notem que ela já voltou aqui como domínio, e aí a gente vai simplesmente fazer o processo de login e validar nosso domínio, nosso Active Directory já instalado na nossa VM Windows Server 2025, utilizando o nível funcional 2025. Vamos só finalizar aqui. E a gente já vai abrir aqui o Active Directory User and Computers. É isso, pessoal. Então, estamos aqui com o nosso Windows Server instalado. Vou mostrar aqui, por exemplo, o nível funcional do domínio, só para a gente ver. Olha lá, ó, Windows Server 2025. Com isso, a gente finaliza essa parte de configuração. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se você não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve,
comenta aí para mim, eu vou pedir um comentário para você. De todas essas configurações que a gente fez, de todas as novas funcionalidades que eu mostrei para você do Windows Server, comenta aqui para mim qual das funcionalidades você achou mais interessante e que você acha que pode implementar, que isso vai ajudar dentro do seu ambiente corporativo quando o Windows Server já estiver disponível. Aquela que você olhou e disse assim: quando sair isso já em produção, eu já vou colocar no meu ambiente porque isso vai me ajudar demais. E também já deixa aí um comentário sobre qual o próximo conteúdo que você quer ver aqui no nosso canal, que na próxima quinta-feira tem conteúdo novo como você está acostumado. Beleza, galera? Um grande abraço e hashtag Partiu Nuvem.